Hoje começamos o Advento, esse período tão importante no calendário cristão, e que a gente quer cada vez mais aperfeiçoar, essa prática de ter esses devocionais diários, que a partir de amanhã eu vou mandar no grupo, mas também nos cultos, mensagens sobre esse tema. Você na sua casa, as crianças, por exemplo, vão receber essa semana, junto com os pais, algumas tarefas e devocionais para fazer junto em família, para que vocês vivenciem isso na casa de vocês, esse período tão legal, tão importante para nós gerarmos essa expectativa, e é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Convido você a abrir em Isaías capítulo 2. Quero falar nessa noite sobre o despertar para a luz. O despertar para a luz. Falando da esperança que a Bíblia nos conduz a viver e a gerar isso no nosso coração. Isaías capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Temos algumas passagens aqui que eu quero ler antes, para dar introdução a essa mensagem. Isaías capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Diz assim: Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitas nações virão dizendo: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e resolverá contendas entre as nações. Das suas espadas eles farão enxadas, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Mais um texto que eu gostaria que você abrisse, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Romanos 13, do 11 ao 14, diz assim: Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente, como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Mais um texto e último, Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Mateus 24, do 36 ao 44. Diz assim: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados,
pois não sabem a hora quando o Filho do Homem vier. Irmãos, hoje, como eu citei, nós iniciamos esse período do Advento, né? Um tempo litúrgico onde a igreja, por séculos, ela se prepara para celebrar a vinda do Senhor Jesus. É isso que significa o Advento. Mas o Advento não é só um olhar para Belém, para o nascimento de Jesus. Não, muito pelo contrário. É um olhar para frente, é um olhar para o futuro, porque nós cremos na volta gloriosa de Jesus Cristo. Então é um tempo de expectativa, é um tempo de esperança e de preparação espiritual. Esses textos que nós lemos aqui nos trazem exatamente isso, né? A gente vê Isaías, por exemplo, falando de um contexto futuro, de um glorioso reino, essa promessa messiânica que Isaías falou naquele momento a um povo que estava passando por uma crise moral e espiritual, de desânimo, de decadência. Deus então deu essa palavra para eles, de esperança, de que viria um reino vindouro, algo melhor, algo do Senhor futuramente. Então Isaías nos traz essa perspectiva futura. Já Paulo, em Romanos, ele nos traz algo concreto do presente, uma forma que nós devemos viver o hoje. E ele fala, acordem para viver isso, o agora. E Jesus nos convoca a viver uma vida vigilante nesse tempo, a estar atento, pronto, preparado para o retorno do Senhor. Então o Advento ele nos diz isso, desperte, acorde, porque o Rei está chegando. Esse é o grito do Advento, essa é a mensagem central desse período que nós buscamos ao Senhor antes do Natal. Se preparem, acordem, estejam atentos, pois o Rei está voltando, o Rei está chegando. Então é sobre essa esperança, sobre essa perspectiva. Isaías, nesse primeiro momento, ele traz o primeiro ponto, que é o reino se aproxima, um reino que está se aproximando. Isaías está falando para esse povo cansado, a esse povo que foi afligido, cercado de incertezas, de medos, de receios, muito parecido com os nossos tempos, muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Um momento de incertezas, de inseguranças, de medos, a gente não sabe como será o amanhã. Então Deus, ele dá essa visão extraordinária para Isaías, de um futuro glorioso, né? Onde no monte do Senhor seria estabelecido o trono desse Deus, e a partir dali o reino vindouro do Senhor seria plenamente estabelecido. Ele fala de um reino de paz, de justiça. Isaías descreve então esse mundo onde as nações estariam em paz, muito diferente do modo como a gente vê hoje, as nações em guerra, né? Os povos se destruindo. Então Deus ele vem, traz essa mensagem a Isaías naquele momento, que não era diferente do momento que nós estamos vivendo hoje. E ele diz que essa justiça que viria tornaria a arma em objetos de trabalho, né? Ele fala ali, as espadas serão transformadas em enxadas, ou seja, aquilo que era usado para matar, para destruir, agora vai ser usado para trabalho, para cultivar, para cuidar daquilo que o Senhor vos deu, para gerar alimento, para gerar cuidado para o outro. Ele diz que as lanças se tornariam foices, outro objeto de trabalho. E o reino, não existia mais violência, não existiria mais corrupção, não existiria mais opressão. É um mundo que ele enxerga naquele momento que é futuro, que ainda não chegou esse tempo. Essa mensagem profética de Isaías não era em relação à primeira vinda de Cristo. A expectativa deles talvez fosse essa, de que a primeira vinda do Messias já resolveria, né, o caos no mundo e já traria esse reino de Deus, de justiça, de paz, de alegria. Mas isso ainda não aconteceu, então serve para nós essa promessa ainda, de que esse reino vindouro é o reino que nós aguardamos, um reino perfeito do nosso Deus, onde não existirá guerras, sofrimentos, brigas, contendas, onde nós viveremos em paz, em harmonia, diante do nosso Deus por toda a eternidade, onde quem estará governando literalmente é o nosso Rei Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele diz, os povos virão a Sião para aprender da sua lei, né? Lembram daquela música, ouve-se o júbilo? É sobre esse texto, né? Os povos irão a Sião para aprender da lei de Deus, serão governados pela lei do nosso Deus. Então esse momento irá chegar,
Isaías, então, ele traz essa perspectiva futura, eterna, para que tenhamos esperança, para que vivamos a nossa vida com essa esperança. E no advento, nós somos lembrados exatamente disso, né? Que o mal, ele não tem a palavra final, né? O mal que nós enxergamos hoje, ele não tem o ponto final da história. Nós não estamos à deriva na história, nós não estamos soltos na história. Deus está conduzindo tudo em direção ao seu reino, queridos. Todas as coisas estão diante do controle desse Deus poderoso. Então as coisas não estão soltas, por mais que pareçam que estejam, né? Deus está preparando o ambiente, as coisas estão se formando, né? O cenário está se montando para o governo do seu Filho Jesus Cristo. Então, nosso coração tem que queimar por essa esperança vindoura. Nós temos que olhar essa visão desse reino perfeito e crer cada vez mais que nós viveremos isso. Em Isaías existe um chamado. Ele diz: venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Ou seja, se o futuro é de luz, viva hoje como alguém que pertence a esse reino de luz. Se o futuro que nos aguarda é um reino de luz, da glória do Senhor brilhando sobre toda a terra, vivamos hoje como pessoas que pertencem a esse reino já. E aqui traz aquele conceito do já, mas ainda não, né? Nós já vivemos o reino de Deus dentro de nós, com essa perspectiva, né? Mas ainda não, porque esse reino não foi plenamente estabelecido. Mas nós já participamos dele, já fazemos parte dele. O rei desse reino já é o nosso Senhor, já reina sobre os nossos corações. A lei desse reino já opera dentro de nós, nos transformando. Então nós já fazemos parte desse reino da luz. Então vivamos como esses que fazem parte desse reino de luz. Segundo ponto, que a gente olha ali em Romanos, que já é algo para o presente, que a Bíblia nos conduz a viver agora, o hoje. O grito de Paulo é: despertem, despertem, porque já é a hora de vocês despertarem do sono. É como Paulo falando para um povo, chacoalhando eles do sono e dizendo: acorda, porque já é hora de acordar. E essa mensagem que Deus nos dá hoje, agora, acordem, já é hora de vocês despertarem, porque é muito possível, irmãos, a gente está vivendo, né, estarmos aqui cultuando e vivendo a nossa vida, mas estarmos dormindo espiritualmente. É muito possível isso acontecer. É muito possível as coisas simplesmente estarem funcionando, né? A gente estar trabalhando, indo à igreja, mas estarmos anestesiados. É muito possível a gente viver dessa forma, né? De forma automática, como se tivesse tudo normal, mas espiritualmente nós estamos muitas vezes dormindo. E a palavra de Deus para nós é: já é hora de vocês despertarem, acordem, levantem, porque esse reino já está em vocês, essa presença já está em vocês. Paulo diz: a noite ela já está acabando e o dia se aproxima. Quando ele fala que a noite está acabando e o dia se aproxima, ele está falando da volta do Senhor. O dia se aproximando é a chegada de Jesus Cristo, é a volta do nosso Senhor. E ele diz: olha, a noite está acabando, acordem, despertem, porque o dia está chegando, ou seja, Jesus está às portas. Não é hora de dormir, está na hora de acordar, de levantar, porque o nosso Senhor está voltando. Essa é a mensagem, né, que nós lemos de Romanos agora, e de Deus para nós nesse tempo, no presente. O dia é a manifestação final do reino de Deus, e esse dia, ele está chegando, a noite está passando, amém? É tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de levantar, irmãos. O dia está chegando, então não faz sentido a gente viver nas sombras. Não faz sentido se o dia está clareando. E é tão gostoso, né, quando o dia está clareando, né, a gente vê, né, brilhando na janela, te dá aquele ânimo, te dá aquela vontade de levantar já, enfim, né, te dá uma energia, porque a gente sabe que é um novo dia que clareou. Então não faz sentido a gente querer ficar escondido nas sombras. E aqui espiritualmente falando, não faz sentido a gente alimentar pecados escondidos. Se sabemos que o dia está se aproximando, que o dia do Senhor está chegando,
Não faz sentido manter hábitos que não combinam com o reino de Deus, não faz. E Paulo aqui ele traz exatamente esse contraste, né? Quando ele fala ali de algumas obras da carne. Ele fala ali sobre imoralidade, sobre vícios, sobre rivalidades, invejas, autossuficiência, uma vida sem controle. Ele diz que essas coisas não fazem sentido. E o que ele fala para nós fazermos? Vistam-se do Senhor Jesus, vistam-se da luz, revistam-se, né, com essa nova roupagem, porque é isso que faz sentido para nós agora. É uma vida de caráter, uma vida íntegra, por causa daquele que habita em nós agora, uma vida de busca por santidade, de transformação, de sobriedade, de seriedade para com o reino de Deus. Mas como viver assim, né? Como que nós devemos viver assim? Ele responde: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não é pela nossa força, né? Não é pelo moralismo religioso, é revestir-se de Cristo. Essa é a forma de vencermos, né, os pecados que nos rodeiam, as fraquezas que vêm sobre nós. Não é tentar vencer a partir da minha força, achar que nós somos os bons de ganhar contra o pecado. Não, é revestir-se de Cristo, é trocar os prazeres. Se nós nos envolvemos com os prazeres desse mundo e eles ainda cativam o nosso coração, o que eu tenho que fazer? Me revestir-se de Cristo, para que Ele seja o meu maior prazer, ao ponto de não ser seduzido por outros prazeres. Revestir-se de Cristo, ser cheio de Cristo. Então não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é revestir-se de Cristo. Essa é a forma de viver o presente, de viver atento, acordado nesse tempo presente, não anestesiado, não totalmente inerte às situações. Não, é buscar a Cristo, é buscar conhecer a Cristo, é se relacionar com Ele, é ter vida com o Senhor. É dessa forma que nós devemos viver agora. E o advento é isso, é tempo de acordar. Diga comigo, é tempo de acordar. É isso, irmãos. E acordar é revestir-se de Cristo, é viver por Ele, para Ele, porque é dele que vem todas as coisas, é conhecer ao Senhor, é perceber que nós estamos nesse caminho da luz, e aonde a luz brilha, a luz da glória do Senhor brilha, ela traz ordem, ela traz a santidade do Senhor, ela traz transformação, ela traz cura, a luz do Senhor sobre nós. E Jesus, no terceiro momento, né, a gente viu a expectativa de Isaías do futuro desse reino vindouro, a gente viu em Romanos a forma como nós devemos viver o presente, nos chamando a despertar, e Jesus traz para nós a vigilância constante, que nós devemos viver vigilantes. Jesus nos lembra de algo muito importante, através dessa passagem, que a sua vinda, ela é certa, mas ela é inesperada. Ela é uma certeza, mas será inesperada. Nós não estaremos prontos no sentido de saber o dia e a hora, mas ele diz, estejam prontos para qualquer hora e qualquer momento. Então não é aquela ideia de, puxa, Jesus vai voltar determinado tempo, aí quando estiver pertinho, eu me preparo, aí eu levo a sério. Não, irmãos, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser, né, num piscar de olhos, a palavra de Deus diz. Ele fala que ninguém sabe, nem os anjos, ninguém sabe, somente ao Pai, que virá como um ladrão da noite, né? E ele até cita ali, se nós soubéssemos a hora que o ladrão viesse na nossa casa, a gente estaria preparado, né? Mas nós não sabemos. Ele faz essa comparação dizendo que será semelhante, né? Mas aqueles que estiverem preparados, irmãos, não serão pegos despercebidos. E é isso que a gente vê em outras parábolas. Aqueles que estiverem buscando sempre ao Senhor, que mesmo não sabendo o dia e a hora, eles não serão pegos despercebidos. Eles saberão que é a volta do Senhor. E aqui ele nos traz para esse lugar de vigilância, estarmos atentos. Não podemos calcular, não podemos definir quando será. Talvez as estações a gente consegue imaginar, né?
em qual período, a gente pode até de repente, né, querer fazer algum cálculo, alguma coisa. Não, mas não cabe a nós. O que cabe a nós é estarmos prontos, vigilantes, preparados o tempo todo. E ele traz ali um exemplo de Noé, né? A época de Noé, como foi? Ele diz que a volta dele será como foi nos dias de Noé. Como eram nos dias de Noé? Ele diz lá, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, trabalhavam, ou seja, viviam normalmente. Não que isso seja pecado, né? Mas eles estavam distraídos. É isso que ele quis dizer. Não que é errado a gente querer as coisas nesse tempo, não. Mas não sejamos distraídos, porque senão a gente cai no automático e vivemos a nossa vida, e casamos, e temos filhos, e trabalhamos, e ganhamos dinheiro, e construímos, e fazemos as nossas coisas, e glória a Deus por tudo isso, mas se estivermos distraídos, será como nos dias de Noé. Noé construiu a arca porque obedeceu à voz do Senhor, e quando eles perceberam, veio o dilúvio. Estavam todos distraídos, com exceção de Noé e a sua família. Ele acreditou na mensagem, ele acreditou na palavra que Deus nos deu. Eles viviam como se Deus não estivesse fazendo nada. E aqui é um perigo para nós também, de muitas vezes estarmos vivendo como se Deus não estivesse fazendo nada. E eu afirmo para você, irmão e irmã, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está preparando, Deus está montando o cenário. Jesus vai voltar, as coisas estão acontecendo, o tempo está passando. Sim, Deus está no controle da história. Não podemos viver como se Deus não estivesse fazendo nada, como se Ele estivesse alienado à nossa agenda, ao nosso tempo. Não, Ele não está. Ele não está. Ao contrário, né, de estarmos atentos, eles não estavam, eles não trabalhavam, eles não buscavam ao Senhor. Eles não buscavam a Deus, eles não discerniram o tempo que eles estavam vivendo. Eles estavam espiritualmente desatentos. E a chamada de Jesus aqui para nós é: fiquem vigiando. Fiquem vigiando. Estejam preparados. Não é ter medo da volta de Jesus, né? Tem aqueles que caem nesse lugar de medo, de pavor, né? Não é isso que Jesus está falando, não. Não é uma neurose espiritual, de você ficar criando coisas e situações conspiratórias. Não, irmão. Mas é viver com consciência da volta de Jesus, com sobriedade, com propósito. Não no automático. Que todas as nossas ações sejam com propósito, sabendo que nós estamos diante desse Deus, sendo preparados para esse grande dia. Não viver a bel prazer, soltos, como se não pertencêssemos a esse reino. Não, mas atentos, sóbrios, conscientes da presença de Deus em nós. Vigiar é manter o coração sensível a Deus. Isso é estar vigilante. Estar vigilante é manter a fé viva. Estar vigilante é manter uma vida coerente. Estar vigilante é nutrir uma espiritualidade acordada, desperta, atenta. Atento ao que está acontecendo. Isso é viver vigilante, atento, sóbrio. Trabalhei muitos anos de vigilante, mais de 15 anos na área da vigilância patrimonial. Fui ensinado a desconfiar da minha própria sombra, né? Porque ser vigilante é você estar atento e vigilante, né? Diante do que está ao seu redor, diante das pessoas que se aproximam de você, diante de tudo. Então, né, no nosso treinamento, o irmão que trabalha na segurança também, sabe que a gente tem que estar olhando ao nosso redor com o olho na nuca praticamente, né? Mas você vive a sua vida, você está ali executando o seu trabalho, né? Eu, por exemplo, trabalhava num lugar que era movimentadíssimo, então além de ser vigilante eu fazia outras coisas ali e era correria, né? Mas eu tinha que estar atento ao que estava acontecendo ao meu redor. Eu não podia ficar desatento. Eu estava atendendo alguém aqui, mas eu tinha que saber o que estava acontecendo longe de mim. Então, você desenvolve esse olhar meio que geral. A gente aprende isso, né, meio que na prática.
E espiritualmente seria mais ou menos isso, né? A gente está vivendo a nossa vida, trabalhamos, educamos os nossos filhos, mas estamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Estamos vigilantes, não estamos soltos, desatentos, não estamos ali com o nosso, sabe? Com o nosso olhar aqui fechadinho aqui, não, a gente está com um olhar, eles dizem que a mulher tem um tipo de visão e o homem tem outro tipo de visão. Como é que fala? Que o homem só olha aqui, né? Manda ele procurar alguma coisa na geladeira, ele vai lá e não acha. Ele só olha, a mulher vai lá e está aqui, ó, né? Mas eu esqueci a palavra, né? Que a mulher tem um olhar mais, né? Consegue ver mais amplamente. Então, ser vigilante é isso, né? Você estar atento, não vacilar, porque é um vacilo nosso, irmãos. É uma rasteira que a gente leva, né? É um deslize que a gente dá, é uma besteira que a gente faz. E a gente precisa estar atento diante do tempo que nós estamos vivendo. Indo para a conclusão, caminhar na luz enquanto esperamos. Nós estamos esperando a volta do nosso Senhor. Existe essa expectativa no nosso coração, né? Os textos que a gente leu nos levam a lembrar disso. Isaías aponta o futuro. Ele diz, há um reino de paz que está chegando, e ele vai chegar. Paulo diz, acorde e viva como um filho da luz nesse tempo agora. Esteja atento. E Jesus, ele aponta para o encontro final, ele diz, esteja vigilante, porque eu estou próximo, né? Eu estou muito próximo de estar com vocês, então esteja pronto, preparado, não esteja desatento. E o advento ele fala exatamente sobre isso, a esperança no futuro, desse reino vindouro, a transformação no presente, sabendo que a gente já faz parte desse reino e ele trabalha de dentro para fora, e a expectativa pela vinda do nosso rei. É isso que nós vivemos nesse tempo e relembramos durante esse mês de dezembro antes do Natal. E aqui fica um convite para nós, para que o Espírito Santo, para que possamos pedir ao Espírito Santo que ele desperte o nosso coração, que nos tire da apatia, que nos tire dessa rotina insensível, que ele nos tire dessa vida automática, do só funcionar, e não estar atento às coisas, que ele nos tire do desânimo, que ele nos tire desse lugar de frieza espiritual que muitas vezes nós estamos, e que possamos decidir hoje, né, caminhar na luz de Cristo, e viver diante dessa luz, sabendo que esse rei, ele já veio, ele subiu aos céus e ele voltará. Nós temos um rei que é soberano sobre todas as coisas, e que esse reino que nos aguarda, né, é uma certeza que nós temos. Esse reino tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo, e nós somos participantes desse reino da luz do nosso Senhor. Então, o advento é isso, irmãos, é todos os dias a gente alimentar os nossos corações, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, com as promessas desse reino, com as promessas da vinda do nosso Senhor, com a certeza que nós fazemos parte desse reino maravilhoso da glória do Senhor, e aquecermos o nosso coração diante dessa verdade. Gostaria de convidar você a orar nessa noite, a pedir para que o Senhor faça isso que eu citei aqui na mensagem, que Ele aqueça o seu coração, que Ele tire qualquer frieza que possa existir em você, que Ele deixe você atento durante esse tempo, que não haja distrações, que você possa assim viver a sua vida, correr atrás das coisas, mas não estar desligado, desatento ao que Deus está fazendo e ao que Ele está nos preparando para vivermos ainda. O melhor de Deus ainda está por vir, irmãos. O reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo, onde estaremos eternamente junto com Ele, diante dEle, para a glória dEle, onde a lei dEle vai governar por todas as nações, de uma vez por todas.